Bom, nós estamos entrando agora no livro de Êxodo. Hoje é dia 22 de janeiro, Êxodo capítulo 1. José morreu, 400 anos se passaram e o faraó que estava no reino, reinando naquela época, nunca ouviu falar de José. Ele só conhecia os hebreus que eles agora estavam escravizando. Por quê? Porque os hebreus se multiplicavam muito e eles tinham medo de que eles se organizassem, e acabassem tomando o poder, e eles, egípcios, é que iam virar escravos. Então eles colocavam os hebreus para trabalhar bastante, porque o povo que está dominando, quem domina, o que ele faz para o dominado não se libertar? Ele simplesmente... Tem uma aranha andando na câmera, o que eu posso fazer? Tem que rir. O que está dominando, ele não quer que o dominado se liberte. Então ele enche o dominado de problemas, de trabalho, de coisas para ele se preocupar, porque ele não vai poder ter consciência da situação dele, se organizar e se libertar. Isso é também o que Satanás faz com a gente. Satã, ele bota 1000 doenças, 1000 preocupações, 1000 traumas, para que você nunca possa parar e pensar naquela situação que você está vivendo, que aquilo realmente é uma escravidão, e poder procurar a Deus e buscar a sua libertação, que vem de Deus. Na verdade, o livro de Êxodo é um livro que mostra como que Deus, com mão poderosa, ele intervém na nossa vida, ele intervém na nossa história e ele nos liberta da escravidão a Satã. Mas essa coisa tinha que se passar de uma forma física para que as pessoas compreendessem o significado desse plano de Deus de libertação do homem. O povo hebreu, na verdade, é o primogênito, Como ele acontece primeiro, o que vai acontecer com as outras pessoas. Aí, nesse caso, eles estavam trabalhando muito, 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 e se multiplicando, e Faraó chegou e falou: olha só, não quero mais saber desse povo se multiplicar, não. Chamou as parteiras hebreias, falou: cada vez que nascer menino, vocês matem, e só deixa viver se for menina. Mas as parteiras, elas tinham medo de Elohim, elas temiam Elohim, porque elas deviam ser hebreias, obviamente, respeitavam a Deus e temiam a Deus. Então elas não faziam isso, e o pessoal se multiplicava, e não parava de crescer. Então o faraó chamou as parteiras, e falou para elas: olha só, eu já falei para vocês isso, mas o que está acontecendo que continua nascendo um monte de menino? Aí elas falaram: não, sabe o que é? É que as mulheres hebreias, elas são mais fortes do que as mulheres egípcias, Elas são cheias de vida e dão à luz antes que nós cheguemos, E por causa disso, porque as parteiras protegeram, as mulheres hebreias, Deus favoreceu-as e deu a elas fecundidade, e elas se deram bem, Conforme está lá escrito na vida, era família numerosa, que era um sinal de bênção. A família numerosa com muitos filhos era sinal de bênção. O faraó então mandou que todo o povo jogasse no Nilo todo menino que nascesse, só deixasse viver as meninas. Coisa maluca, Isso obviamente ia criar um desequilíbrio, porque só menina sem menino. Mas está escrito lá na Bíblia que ele fez isso, que todos, mas sim, era uma forma fácil dele saber realmente que não tinha como procriar, porque sem menino não dá para a menina procriar, Bom, mas isso já é mesmo, o objetivo dele já era esse: desestimular, desequilibrar, deixar a pessoa perturbada, como Satã faz com a gente. Esse é o objetivo, Satã tem esse objetivo, Sempre nos deixar super preocupados. É o problema do dinheiro, é o problema da família, é o problema da saúde, especialmente saúde mental. Ele ataca muito a mente, As doenças psique da mente, ele faz muito isso. A pessoa fica tão preocupada resolvendo os seus problemas que ela não tem tempo de parar para ter consciência do que está acontecendo e se organizar e buscar a sua libertação. Essa é a tática de todo ditador, de todo dominador. É evitar que a pessoa pare para pensar no que está acontecendo e se organize. E foi isso que o faraó fez mesmo, botou todo mundo para trabalhar. Os hebreus trabalhavam um trabalho escravo, sem tempo de nada. Só então eles começaram a clamar a Deus, e a pedir a Deus que libertasse eles. Eles começaram a orar. E Deus ouviu a oração deles.
Deus ouviu. Deus ouve, né? Deus ouve a nossa oração. É incrível isso. É maravilhoso a gente saber que nós temos um Deus que nos ouve e que desce do céu para nos salvar e nos resgatar. Vamos ver como é que Deus vai fazer isso.